rapidamente, eu sei que o tempo é curto, eu vou passar acho que só as principais coisas do trabalho que a gente desenvolveu esses últimos 3, 4 anos em Brás. Vou pular algumas coisas para não atrasar e basicamente apresentar alguma coisa de como é que foi o processo dos experimentos com a TDA, com doses de nitrogênio e potássio e animação de cobertura e a resposta das plantas e com diferentes doses de nitrogênio também comparar as respostas das plantas. E a gente tem algumas avaliações qualitativas que eu acho importantíssimo, pelo menos para as brássicas, para demonstrar o que acontece com elas no excesso dele. Vou falar brevemente no início uma preocupação que a gente tem, que é a produção de mudas. As mudas que estão vindo para nós, de todos os viveiros, tem, quando o Jamil explicou para vocês ali a questão da nutrição, como é que funciona o processo fisiológico, são mudas criadas basicamente com nitrogênio. Então elas já chegam no campo com uma estrutura extremamente frágil, pensando em parede celular. E aí nós temos que resolver lá no campo esse problema. Nem sempre os solos dão condições e a planta já fez tecido já com aberturas que diminuíram a resistência delas à praga e doença. Então é uma preocupação que a gente está tendo agora. Nós vamos fazer experimentos com diferentes tipos de substrato, de preferência alguns que sejam completos, que tenham macros e micronutrientes. Como a gente tem a TDA, que é a taxa da muda, o quanto ela precisaria durante o ciclo dela inicial, além da TDA, a gente vai fazer o que os agricultores usam hoje. Nós queremos acompanhar no campo como é que essas mudas vão se comportar, se elas vão dar esse diferencial para o agricultor em qualidade ou não. Então esse é um trabalho que a gente está fazendo e a gente vai querer fazer para todas as mudas, inclusive para tomate, porque as mudas que estão vindo dos viveiros são péssima qualidade. Então eu vou passar alguma coisa aqui sobre muda. A maioria dos nossos produtores de brássicas produzem mudas na própria propriedade. Então acho que isso é uma necessidade urgente da gente estudar isso. Hoje a qualidade está sendo inferior ao que deveria ser. Aproximadamente do dia da plantio da semente até a muda em campo é em torno de 25 dias. É óbvio que verão e inverno tem diferença porque as brássicas restringem bastante o crescimento no inverno. Mas no verão, em torno de 25 dias. E uma coisa que eu estou falando para vocês é a questão da nutrição. Lembra que o Jamil falou que isso aqui não pode acontecer? As mudas todas estão indo para o campo assim. Já perderam as folhas cotiledonares e já estão perdendo folhas de nutrição dela. Então isso significa que a muda está indo para o campo já com problema de nutrição. Então isso é uma coisa que a gente quer corrigir. Aqui um exemplo que, tudo bem, perdeu a folha cotiledonar, mas as folhas verdadeiras ainda estão em condições de ir para o campo. Posso te ajudar nisso, Marcelo? Sim. Só para... vocês lembram quando foi feita aquela abordagem sobre a questão de ganho de grama por grama, ou seja, a taxa relativa de grama por grama da planta? É nesse momento de muda em que as taxas de ganhos são altíssimas. Então, nesse momento, a gente tem que aproveitar todo esse potencial. E a gente tinha até então aquela velha ideia de que muda a gente produz até 6 folhas para depois ir para o campo. Né? Isso não está sendo verdade. Isso hoje está sendo questionado, desde que o campo tenha condições de acolher uma muda frágil. Né? Então tem que avaliar isso também, né? Já que tu falou isso, como é que nós vamos chegar com uma muda frágil num ambiente desses aqui, ó? Vocês imaginam a competição que tem por nutriente ali num sistema de plantio direto com os micro-organismos de disputa por nutrientes. Então nós temos que chegar com uma muda melhor no campo para dar condições para ela responder num ambiente desses. E muitos agricultores fizeram áreas de plantio direto e desistiram porque diz que a muda se acabava. Se nós chegar com uma muda frágil num ambiente competitivo, ela vai se acabar. Então isso nós temos que resolver. Mudas mais jovens ou mais velhas? Não, mudas mais jovens, mas bem nutridas. Elas estão chegando mais velhas e mal nutridas.
Deixa eu te mostrar aqui, tem uma foto próxima. Olha o estado que elas estão chegando no campo. Lastimável. Já fazendo translocação a todo vapor. Aqui falta tudo, olha o roxo das folhas em cima. Você não é mudo. Essas células também são muito pequenininhas, né? Já. A bandeja com... Vocês não vejam o detalhe, tá? Que tem alguém processando. É. Essa seria uma muda ideal que ele está segurando. E é isso que a gente quer que aconteça no campo. Que a muda chega numa condição que possa expressar o potencial dela desde o início, dar condições para ter uma alta produtividade. Se nós não corrigir, isso é um gargalo imenso aí na produção de mudas. Isso a gente tem que corrigir. A gente está só começando as pesquisas, nós já temos montado o experimento que nós vamos fazer e a gente quer observar elas em campo. Porque não adianta observar na bandeja se está melhor ou pior. A gente quer saber pós-bandeja o que ela vai mostrar para nós. Porque nós temos áreas em plantio direto há 14 anos, então a gente consegue fazer isso em ambientes já avançados. E nós só vamos melhorar a qualidade da muda se nós mudar também o tamanho de célula. Com certeza. Com certeza. Essa avaliação que vocês vão fazer Esse é o vai dar em cima do ponto. quê? Tamanho de célula, tipo de Tamanho de substrato? célula e tipo de substrato. O pessoal que também já tem isso aí bem... Nós vamos usar isso aí de suíno, mas assim, como nós temos a TDA da muda, a gente vai ter que fazer misturas de substrato que se aproximem o melhor possível que seria a taxa de absorção dela. Então isso a gente não conseguiu ainda montar substratos que dê essa condição. Ainda nós não fizemos o experimento por causa disso. A gente falta o substrato da TDA que a gente aí não conseguiu. Nós chegamos até a pensar em pegar soluções e complementar esse substrato com soluções, mas daí não sei se seria o ideal. Marcelo, assim, o conceito geral da produção de mudas, o substrato quanto mais inerte, melhor, porque ele justamente vai ser difícil nessa fase tão inicial ele suprir tudo isso. Então o ideal é justamente fazer isso a segunda opção que tu falaste. Talvez fazer essa Conceitualmente, na ciência da produção de mudas, o substrato, ele, quanto mais inerte, melhor. Então, essa é a... E o problema do substrato inerte é o que eles usam e eles só corrigem com nitrogênio. Eles fazem uma aplicação em torno de 10 dias após a germinação e outra aplicação no dia que vai para o campo. Só nitrogênio. E aí a muda chega lá toda aberta, como se diz. Marcelo, o pessoal de Itajaí, dá uma conversada ali, o Cantu, a turma, que eles têm já bastante estudos em cima de composto e a utilização de composto como substrato. Eles já têm os resultados. Né? Essa parceria a gente está começando agora, porque ele estava no doutorado e ele voltou há pouco tempo e a gente ainda não conseguiu sentar para conversar, mas ele vai ser a pessoa que vai ajudar a gente a mostrar isso. Já vai vir com a bagagem. Né? Então a intenção nossa é que a planta chegue no campo, porque assim, não adianta você ter uma planta bem nutrida na bandeja e você leva para o campo numa situação adversa, nutricional. Aí tudo que você ganhou na muda você vai perder nas primeiras semanas. A gente quer que aconteça os dois, que eu chego com uma muda boa numa condição nutricional boa. Então, para isso a gente está trabalhando. Adubos de cobertura espontânea. Nas duas propriedades que eu trabalho com brássicas é a principal adubação de cobertura de verão. De inverno, as plantas espontâneas não produzem praticamente nada de matéria seca. E qual é a época que a gente mais precisa de cobertura de solo? No verão. E aí as coberturas de inverno não dão palhada para cobrir o solo no verão. Então ele tinha um problema seríssimo, ele tinha palhada à vontade no inverno. Isso aqui dá 9, 8, 9, 10, aí, em alguns casos aqui, até 11, 12 toneladas de matéria seca, o capim doce. Só que no verão não tinha nada. Então a gente está incluindo nas plantas espontâneas a aveia. A gente semeia aveia no meio das plantas espontâneas e ela está contribuindo bastante. Ainda não é suficiente matéria seca, mas se tu somar verão e inverno, dá em torno de 12 a 14 toneladas a soma de tudo. Então já está contribuindo só semear aveia no meio. E uma coisa, as áreas que a gente semeia aveia no meio, elas ajudam a controlar boa parte das plantas espontâneas por competição. A aveia normalmente se sobrepõe às plantas espontâneas. Isso a gente percebeu esse ano. Nós estamos, algumas áreas foi feito plantio sobre ervilhar caveira, funciona super bem.
desde que a ervilhaca esteja próxima do ciclo final e não lance tantas gavinhas, porque se você pegar na fase inicial, ela trepa na planta e aí ela incomoda um pouco, mas na fase inicial pode fazer sem problema. E você praticamente faz, os primeiros 30, 40 dias você não usa nitrogênio, porque a ervilhaca supre a necessidade. Nós fizemos uma aplicação só de nitrogênio aos 45 dias, para fazer o ciclo da couve-flor nessa área. Ela foi rolada ou só... Foi rolada. Mas ela não, como o rolo nosso é uma madeira, então não corta, ele só amassa. Essa é a área que vocês viram com capim doce antes que foi roçada. Na verdade eles ainda usam o dessecante porque eles plantam semanalmente 25 mil plantas. Eles não podem esperar as plantas fazer o ciclo natural e secar para depois plantar. Eles estão usando o dessecante porque eles são obrigados a plantar 25 mil toda semana. Correndo atrás do... Estão correndo atrás da máquina. Mas a palhada é espetacular. Fertiliza na copa, né? Só coloca. E na primeira fertilização, sim, é no lado da planta. A segunda e a terceira é a lança. Na área inteira. Isso foi a primeira área de plantio direto que eu fiz em Anitápolis e foi, para mim, foi o melhor estudo que eu fiz na comunidade, porque todos perceberam era para ser 1 hectare inteiro de brócolis em plantio direto. Quando eu cheguei lá, ele já tinha 70% passado a rotativo. Eu salvei um cantinho para mim fazer o teste. Aí ele plantou de baixo para cima, 1 hectare de brásicas. Deu 15 dias de sol. Olha as plantas no meio da palhada de azevém e olha fora. Primeira vez que ele tinha feito cobertura. Era sistema convencional há 40 anos e numa seca já deu essa resposta aí. São Pedro te ajudou, hein? Me ajudou pra caramba. Se tivesse chovido bem, as plantas estariam igual. Mas como deu seca, já veio o resultado já de início. Então, e uma coisa que a gente tem que aprender é, a gente conhece as arquiteturas das plantas na forma que a gente maneja, mas na forma perfeita, como é que poderia ser a arquitetura da planta? A gente arrancou centenas de plantas de brócolis e a gente sempre via capaz de área era exuberante, o sistema radicular era pequeno. Sim, vejo isso. Aí, em condições de plantio direto, olha o que a gente encontra: 25 centímetros de planta para cima, 25 centímetros de raiz para baixo. Isso é uma planta com 25 dias. Então, as plantas crescem. Outro motivo que levou a gente a estudar e pesquisar TDA, isso aqui é o ciclo do brócolis. A muda, 25 dias, botão floral em torno de 45 dias e a colheita em torno dos 70 dias. Isso era uma lavoura de pêssego, onde tinha essas duas plantas. Faz 22 anos que eles arrancaram as plantas de pêssego e vem plantando brócolis. E ele passou 15 anos plantando brócolis, vendo que onde tinha as covas dos pêssegos, as plantas eram sempre o dobro do tamanho do que fora. 15 anos ele passou plantando. Deve ter passado uns 10 agrônomos lá. E ninguém resolveu o problema para ele. A planta da minha mão, do meu lado esquerdo, está dentro da cova de pêssego e a do lado direito está fora. A adubação de base, a adubação no pêssego? Não dura tanto tempo. A profundidade do pH dentro da cova era 60 centímetros boa e fora era 12 centímetros boa. Só essa diferença, a questão nutricional era igualzinha na área inteira. Ele não plantou em covas na época, só preparou. Sim, na época os pessegueiros eram andados em cova. Erro gravíssimo. Mas aí, olha a diferença de plantas apenas por promover crescimento de raiz. Só. Outra coisa que, assim, tem coisas que acontecem naturalmente e serve digamos, de aprendizado pra gente. Ele tinha uma área nova que um pedaço ele calcário humano antes e a outra foi 2 meses antes de plantar o brócolis. Aquele canto que ele calcariou um ano antes, as plantas vieram com o dobro de tamanho de onde ele calcariou 3 meses antes. Então ali é clara a importância de você pensar em corrigir pH pelo menos 6, 7, 8, 10 meses antes das culturas serem plantadas. Agora, voltando a essa questão da cova do pêssego,
porque fruticultura tu faz uma correção de solo tentando chegar numa profundidade maior. Então fazendo uma extrapolação disso para hortaliças, porque a recomendação da neutralização é nos primeiros 20 centímetros. Isso não significa que talvez a gente não deva Cadê o Jamil? Fugiu? aprofundar um pouco mais a... Por que nós não falamos mais em camada, nós falamos em perfil de solo? Porque a gente quer caraízar o mais profundo possível, ok. Isso Acho que é eu penso. claro. É claro em todas as culturas que a gente, inclusive no tomate a gente percebe isso. Onde dá condições, as plantas são muito melhores. Eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou falar do chuchu. Como é que era a produção do chuchu? Eles colocavam 50, lembra o que o Edson falou? 50 kg de esterco ao redor da planta. 50 kg de esterco. E adubação. Além do esterco, adubação o verão inteiro. A primeira vez que eu convenci eles a plantar aveia ao redor do pêssego era desse tamanho, do chuchu desse tamanho, fora amarelinha raquítica, toda a área. Eles faziam adubação de vaso no chuchu também. Aí naqueles dias de calor, você tem 10 metros de baraço para cada lado, mais 10 para cada lado, cheio de folha. E o sistema radicular concentrado Não tem milagre, né? não é. Com irrigação, uma mangueira de água em cima, as folhas tudo murchas. Lembram do que eu já me explicou da questão do falta de sistema? Não entrava água suficiente para suprir a necessidade da evaporação da planta. Não tinha como. Foi só adubar a área inteira e corrigir pH. A lavoura sem irrigação não murchava. E com irrigação no lado estava toda murcha. Isso, o chuchu é claro, assim, eu digo que é uma das plantas mais bacanas de estudar, porque você vê as coisas a olho nu. O que levou hoje a Avitápolis ter praticamente 90% do chuchu em manejo conservacionista, principalmente, foi aquela lavoura que uma era irrigada e a outra não era, encostadas, e quando dava sol, a que não tinha irrigação ficava verdinha, da folha aberta, e a que tinha irrigação estava toda fechada. A única coisa era a matéria orgânica e cobertura que não tinha. Então a água não supre a necessidade. Isso é bem claro. Então isso ela facilita bastante. Marcelo, Sim. às vezes tem coisas tão simples e bobas que a gente passa por cima, né? Então, eu vou perguntar, quando vocês fazem análise de solo, qual é o perfil, qual é a camada, qual é a profundidade 20, que é analisada? 20? 0 a 20 normalmente. 0 a 20. Sempre 0 a 20, né? Quem nunca pensava em subdividir? 0 a 10, 0 a 20, fazer análises com subamostras no perfil, vocês vão ver, às vezes, uma diferença gritante. Nós temos várias com 0 a 10 pH 6.2 e 10 a 24.5. Várias. E a gente vai acabar caindo daí numa outra questão, que é a uniformidade de distribuição do calcário e maquinário para aprofundar esse calcário. Nós caímos novamente na questão das máquinas. Então, uma simples amostragem subdividida vai nos Demonstrar isso aí. apontar que uma coisa banal é limitante. Só tem que lembrar, se pode fazer uma recomendação por camada daí, né? Sim. Que se for de 0 a 10, tu divide a dose, porque a recomendação no manual é para camada de 0 a 20. Né? Então, na recomendação é muito importante lembrar desse detalhe. Ou se faz uma recomendação por camada, né, e se soma no final, ou trabalha com a média e faz uma mesmo. Para hortaliça a gente não trabalha mais com 0 a 20, é tudo duas amostras, 0 a 10, 10 a 20. Tá melhor de colocar o calcário. Casamento. Eu vou te dizer, essas áreas que estão há mais tempo de plantio direto a gente não está devolvendo. Porque tem tanta matéria orgânica e tanta vida no solo que a gente está botando um pouquinho por ano e ver como é que ele está se comportando desse E ano. analisa todo ano. Mas onde está começando, inteira metade de arado, joga outra metade, gradeia, passa a rotativa e começa do zero. E aí o bom a gente sempre... Mas o arado vai chegar no máximo 30 centímetros, não vai passar disso. É o que vai acabar levando a mas falando da fruticultura lá, você Qual dose tem necessidade de calcário? Quanto toneladas por hectare assim, é o máximo da região? Olha, nós não passamos de 6 ou... De calcário 100%, né?
né, digamos assim, na dose 6 toneladas. Não passa disso. Ah, Porque assim, ó, tem áreas novas que tem pH 3.8. tá. 3,8. A recomendação é, se for acima de 5, divide a dose. Isso. Mas até 5 não precisaria dividir a dose. Teve uma lavoura que ele conseguiu a autorização da Fátima e ele fez corte raso e manteve toda a estrutura de raiz do solo para baixo. Ele apenas fez corte raso e deixou todo o sistema radicular da mata. E ele aplicou 6 toneladas aí. Foi o melhor brócolis que eu vi na minha vida até hoje. Por quê? Porque você manteve a parte física e biológica intacta. E você construiu a parte química. Então você construiu um ambiente perfeito para as plantas se desenvolverem. E todos eles destocavam, todos. Eles tiravam tudo que tinha de bom, inteiravam tudo, degradavam matéria orgânica, arrancavam a matéria orgânica do sistema radicular das plantas. E com essa atitude que ele teve de manter isso, ele teve a melhor lavoura que ele teve na vida de brócolis. Só lança, só superficial. Para me incomodar mais um pouquinho. Sim. Nessa parte, quando for se for tomar a decisão de revolver o solo, qual o tipo de calcário que é escolhido, né? Principalmente quanto à granulometria dele é muito importante no preparo, né? A melhor opção, no meu ponto de vista, é usar calcários mais grossos, né? Não sei se isso é difundido aí, mais grosseiro. Cara, eu vou te ser sincero, a gente só usa calcário normal. O filler, ele tem essa opção de fazer um efeito um pouco mais rápido. Mas pensando em sistema de agroecológico, acho que ele não... A questão é a durabilidade do principalmente trabalho. Se eu usar um calcário faixa A, que é um calcário que tem mais partículas grossas, ele vai durar muito mais no tempo, a ação dele. Meu pai tem 22 anos de plantio direto e a última vez que nós botamos calcário foi há 20 anos atrás. E o pH nunca baixou de 5,6. E é feita análise todo ano. Mas é por causa da matéria orgânica, tradição. Sim. Antes disso, no convencional, nós botávamos calcário a cada 3, 4 anos. Sempre. Aqui foi o trabalho da TDA. A gente fez coletas de plantas de brócolis mudas com 7, 14, 21, 28 até os 77 dias. A gente coletou mudas, foram 30 plantas. Primeira semana, que eram os 7 dias, foram 20. E a partir da segunda semana foram 10 plantas. Isso tudo foi doação do produtor. Nós escolhemos mais de 400 plantas na propriedade. Mas a gente sempre deixa claro, a pesquisa que o extensionista faz tem que ter uma colaboração do produtor, porque a gente não tem apoio da pesquisa tradicional dentro da empresa. Todas as análises, praticamente quem pagou foi nós. Então, isso vocês já vão se acostumando que a maior dificuldade nossa da pesquisa é se encontrar apoio dentro da pesquisa tradicional para fazer essas... Ai, que tirar do bolso. Ai, que tirar do monstro, infelizmente. Ao mesmo tempo que a gente colheu as plantas para fazer a TDA, nós colhemos análise de solo em todos os lugares que foram coletadas as plantas, para depois a gente fazer essa associação de o que a planta extraiu e o que tinha disponível no solo. Porque a gente coletou plantas de 11 lugares diferentes dentro da propriedade. Cada semana tem lavouras sendo plantadas, então nós pegamos plantas em todos os estágios de desenvolvimento em locais diferentes. Por isso que a gente coletou a análise do solo, para a gente saber se estava faltando, sobrando os nutrientes, fazer a correlação com a TDA. Isso foi feito em parceria com a universidade, foi o Vitor que fez.